Amém. Chegamos a 50 dias do ano de 2025 e estamos na Bíblia do Expositor, no capítulo 50 de Gênesis. Então, hoje, 19 de fevereiro, finalizamos o livro de Gênesis, com 50 capítulos e há 50 dias do ano de 2025. Hoje, capítulo 50, completando 50 dias do ano, 19 de fevereiro. Olha só o que Deus vai dizer para nós aqui no capítulo 50 da Bíblia expositora, da Bíblia que expõe os versículos ao nosso entendimento. Nos meados dos anos de 1689 a.C., que diz assim: Então se lançou José sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. José fechou os olhos de seu pai, como foi predito pelo Senhor a Jacó. Gênesis 46, versículo 4. O versículo 1 é um quadro de Cristo chorando sobre Israel. Jacó estava morto fisicamente, mas vivo espiritualmente. Israel estava vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. E ordenou José aos seus médicos que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. O corpo de Jacó foi embalsamado, mas a sua alma e o seu espírito foram para o paraíso, para estar ali com seu avô Abraão e seu pai Isaque, e todos os outros crentes que tinham vivido até aquele momento. E se lhe cumpriram 40 dias, porque assim se cumpriram os dias dos embalsamados. E quereu-se esse tempo para esse longo processo. E choraram os egípcios por 70 dias. A morte é um inimigo. É o último inimigo que será derrotado. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26. Jesus tirou o aguilhão da morte na cruz, mas ao fim da era do reino, a morte então será totalmente derrotada e para sempre. Aleluia. Apocalipse capítulo 20. E passados os dias de seu luto, falou José aos da casa de Faraó, dizendo: Se tenho achado agora graça em vossos olhos, vos rogo que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: O fato de José não falar pessoalmente com Faraó é confirmado pelo que as descobertas mostram, que os enlutados nesse período não se barbeavam e por isso não podiam entrar na presença do rei. Meu pai me fez jurar dizendo: Eis que eu morro em meu sepulcro, que eu cavei para mim na terra de Canaã. Ali me sepultarás, agora pois te rogo que eu vá agora e sepulte a meu pai, e então voltarei. Como foi dito, José estava falando com Faraó por intermédio de uns membros da corte real. E Faraó disse: Vai e sepulta o teu pai como ele te fez jurar. Então José subiu a sepultar a seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito. A grandeza do cortejo fúnebre de Jacó deve ter sido algo maravilhoso de se ver. E assombroso pensar neste grande patriarca, o peregrino durante toda a sua vida, levado ao seu lugar de descanso pela grandeza do poderoso Egito. É uma das poucas vezes na história que o mundo reconheceu a grandeza que estava entre eles. E toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos, suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo. E se fez um cortejo grandíssimo. E chegando até a eira de Atade, que está à outra parte do Jordão, fizeram ali uma grande e dolorida lamentação. E José fez ao seu pai um grande pranto por 7 dias.
já estavam na terra de Canaã. 7 é o número perfeito de Deus. Como tal, fala da perfeição, salvação, que finalmente conduzirá à ressurreição. Aleluia! Deus tem os números específicos. Tem mais. 7 é um deles. Tem mais números. Não estou me lembrando agora. Nós já estudamos aqui nessa Bíblia da Expositora no livro de Gênesis. Tem os capítulos que falam desses números. Se você crê em Deus com esses elementos da numeração e vê ministérios fazendo campanha de 7 dias disso, de 7 dias daquilo, não critique. Porque se é de Deus, ele vai operar. Aleluia. Se não for, não vai persistir por muito tempo. Não critique. Apenas creia. Porque a palavra de Deus é para crer e não para duvidar. E toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai somente deixaram na terra de Gósen seus meninos, suas ovelhas e suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e fez um cortejo grandíssimo. E chegando até a eira de Atade, que está a outra parte do Jordão, fizeram ali um grande e dolorida lamentação. E José fez ao seu pai um grande pranto por 7 dias. Já estavam na terra de Canaã 7. Já estavam na terra de Canaã. 7 é o número perfeito de Deus. Como tal, fala da perfeita salvação, que finalmente conduzirá à ressurreição. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o pranto na eira de Atade, disseram: é este o pranto grande dos egípcios. E por isso foi chamado o seu nome Abel Mizraim, que está à outra parte do Jordão. Os cananeus não tinham entendimento do que estavam fazendo José. Acreditaram que era algum tipo de ritual com respeito aos egípcios. Fizeram, pois, dos seus filhos, os filhos de Jacó, com ele, conforme lhes tinha ordenado. Pois o levaram seus filhos à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, a que tinha comprado de Abraão com o mesmo campo para a herdade de sepultura de Efron, o Eteu, diante de Mário. Abraão, Isaque e Jacó foram muito ricos em rebanhos, ouro e prata. Entretanto, quando morreram, como todos, a única coisa que levaram consigo foi a sua fé. Aleluia! Vamos falar agora de José. E retornou José ao Egito, ele e seus irmãos e todos os que subiram com ele, a sepultar o seu pai, depois que o tinha sepultado. E vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: possivelmente nos aborrecerá José e nos dará o pagamento de todo o mal que lhe fizemos. Os irmãos de José nunca entenderam plenamente quem era o seu irmão ou o que ele era. Agora que Jacó tinha morrido, eles esperavam maldade por parte de José. Eles não podiam e possivelmente não quiseram entender que José, sendo um tipo de Cristo, iria trazê-los, iriam tratá-los, não com julgamento, e sim com misericórdia e graça. E enviaram a dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, afirmaram que Jacó havia dito antes de morrer que eles deveriam pedir a José que os perdoasse pelo grande pecado que cometeram. Assim direis a José: rogo-te que perdoes agora a maldade de teus irmãos e o seu pecado, porque te trataram mal. Portanto, agora lhe rogamos que perdoes a maldade dos servos do Deus de teu pai. Eles estão criando as palavras a José, as quais lhe havia dito Jacó, que lhe dissesse. E José chorou enquanto falavam. Com respeito a isso, a incredulidade incurável do coração é ilustrada pelos pensamentos cruéis dos irmãos de José quanto ao seu afeto para com eles. Esta incredulidade comove José, levando-o às lágrimas, e em sua ação e linguagem, de novo, ele se destaca, talvez, como o tipo mais extraordinário de Cristo em toda a Bíblia. E depois vieram também os seus irmãos e se prostraram diante dele e disseram:
eis-nos aqui por teus servos. Este versículo registra as últimas 5 vezes em que os irmãos se prostraram ante José, cumprindo-se os sonhos. Gênesis 37, capítulo 5, Gênesis 37, versículo de 5 a 11. Um dia, em seu maior cumprimento, que será nos últimos dias, Israel se renderá aos pés do Senhor Jesus Cristo, do qual José é um tipo. E José lhe respondeu: não temas, estou eu, porventura, em lugar de Deus? A pergunta de José, com efeito, disse: eu não sou o juiz, portanto, eu não castigo. Se houver algum castigo preparado, será Deus quem o dará, e não eu. Não tem que temer a mim. Aleluia. Vós pensastes mal sobre mim, mas Deus o encaminhou para o bem, para fazer o que vemos hoje. Aleluia. Para manter a muito povo com vida. Este versículo contém uma das maiores promessas que se encontra em toda a palavra de Deus. Deus pode tomar o mal que foi planejado contra o crente. Quer dizer, se o crente confiar plenamente e usá-lo para o bem, até que tudo o que resta seja bem. Ou seja, até que tudo o que restar seja bem. Agora, pois, não temas, eu vos sustentarei a vós e vossos filhos. Assim os consolou, e lhes falou conforme desejou o coração deles, um tipo perfeito de Cristo. Aleluia. A morte de José. E habitou José no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, até a 3ª geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, foram criados sob os joelhos de José. José tinha 110 anos quando morreu. Ele viveu no Egito 93 anos. E os descendentes de seu pai tiveram ali 215 anos. Estiveram ali, aliás, os descendentes de seu pai viveram ali 215 anos. Este homem que foi vendido como escravo ao Egito tornou-se o vice-rei da nação, mais poderosa e rica sobre a face de toda a terra. Ele foi, sem dúvida, um dos tipos mais famosos de Cristo que já viveu. José disse aos seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, Isaque e a Jacó. Ao utilizar os nomes de seus bisavôs, de seu avô e de seu pai, José alude ao fato de que, quando lhe for entregar a tocha da fé, ele não permitiu que ela se apagasse. Aleluia. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará e vos fará levar daqui aos meus ossos. Quando os filhos de Israel saírem do Egito, 3 milhões de pessoas, o que fariam aproximadamente 122 anos mais tarde, Moisés, com muito cuidado, tomou consigo os ossos de José. Êxodo capítulo 13, versículo 19. Os israelitas vagaram 40 anos no deserto. Levaram então aproximadamente 162 anos, desde que morreu José até que Josué sepultou esses ossos sagrados. Sagrados devido à fé. Aleluia. E morreu José na cidade de 110 anos. Embalsamaram e foi posto em um ataúde no Egito. O livro de Gênesis começa com a vida e termina com a morte. Começa com a criação e termina com um ataúde. Começa com um Deus vivo e termina com um homem morto. E tudo devido à queda. Aleluia. Entenda que se não fosse a desobediência de Adão, não viveríamos todo esse mal que tem neste mundo. Mas nós que temos a fé, temos que permanecer firme. Porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E com teus olhos você contemplará o castigo dos ímpios. Aleluia. Então esta é uma leitura da Bíblia Expositora, 19 de fevereiro, capítulo 50 de Gênesis, 50 dias de leitura, um capítulo por dia. Amém.